São Paulo acerta com destaque do Mirassol e fica perto de zagueiro. Flamengo tem interesse em destaque do Racing. E o Botafogo negocia com mais 2 reforços para a próxima temporada. Vamos conferir essas e as principais transferências e especulações do Mercadão da Bola de 2026. Então, se você for novo aqui no canal, se inscreva e ative as notificações para não perder as próximas notícias e deixe o seu like, que é muito importante. O Remo colocou Martim Palermo como um dos principais alvos para ser o técnico na Série A de 2026, e já houve conversa com o argentino, que terminou 2025 no comando do Fortaleza. A movimentação acontece depois de a renovação com Guto Ferreira não avançar. A ideia do Remo é ter um treinador com perfil de impacto para um ano de retorno à elite após 32 anos. De acordo com o GE, Palermo está na mesa e houve contato, mas o acerto depende de fatores como valores e condições do projeto. Recentemente, o Fortaleza anunciou a saída do treinador argentino. E falando em Fortaleza, o clube cearense agiu rápido e acertou com Thiago Carpini para comandar a equipe em 2026. O treinador deixou o Juventude após o rebaixamento à Série B e aceitou o desafio de comandar o Fortaleza. A contratação de Carpini representa um projeto de reconstrução após um ano difícil, marcado pela queda no Brasileirão. No currículo, Thiago Carpini acumula experiências por diversos clubes brasileiros, incluindo passagens por Água Santa, Juventude, São Paulo e Vitória. O Fortaleza também abriu conversas para tentar a contratação do goleiro Matheus Mendes, que pertence ao Atlético Mineiro. O goleiro de 25 anos vem acumulando empréstimos nos últimos anos. Em 2025, defendeu o América Mineiro, onde teve sequência como titular, e atualmente está cedido para o Alverca de Portugal, onde é reserva. A ideia do Fortaleza é avaliar um negócio por empréstimo, com opção de compra, modelo considerado viável financeiramente. O lateral esquerdo Marcelo Hermes está na mira de Fortaleza e Chapecoense para a próxima temporada. Aos 30 anos, o jogador defendeu o Juventude na reta final do Brasileirão, mas pertence ao Criciúma. O clube cearense busca um nome experiente para o setor e iniciou conversas com o lateral e com o Tigre para tentar viabilizar a contratação. A Chape também tem interesse e chegou a fazer uma sondagem ao jogador nos últimos dias. Por outro lado, a Chapecoense segue confirmando reforços para a próxima temporada e fechou com mais 2 nomes. O primeiro é o atacante Enio, que chega por empréstimo de uma temporada com opção de compra. Aos 24 anos, Enio pertence ao Juventude e em 2025 fez 4 gols e deu uma assistência em 36 partidas. O outro reforço encaminhado é o lateral direito Marcos Vinícius, que estava no Avaí. O experiente jogador de 28 anos retorna à Chape após uma passagem discreta entre 2018 e 2020. Pelo Avaí foram 48 jogos, 2 gols marcados e 2 assistências. O Coritiba anunciou a contratação do volante William Oliveira, que deixou o Vitória recentemente. O jogador de 32 anos é um volante experiente no futebol brasileiro. Revelado pelo Fluminense, ele passou por vários clubes do país, como o Sport, Goiás, Mirassol, América Mineiro, Guarani, Chapecoense, Cruzeiro e Ceará, antes de chegar ao Vitória. Ele disputou cerca de 90 partidas pelo Vitória em 2 temporadas, marcou 8 gols e deu 4 assistências. O Coritiba também manifestou interesse em Tiquinho Soares, de 34 anos, que atualmente pertence ao Santos. A diretoria alviverde sondou a situação do jogador e chegou a conversar com seu staff sobre uma possível transferência. Tiquinho Soares tem contrato com o Santos até dezembro de 2027, mas não está nos planos da comissão técnica para 2026, o que abriu espaço para sondagens. O grande entrave é financeiro. Tiquinho Soares recebe mais de 1 milhão por mês, um valor alto para a realidade do Coritiba. Para que a negociação avance, a ideia seria negociar um empréstimo com o Santos pagando parte dos vencimentos. O Atlético Paranaense fez uma sondagem pelo zagueiro Adrielson, que se destacou pelo Botafogo no futebol brasileiro. O Furacão consultou o cenário do defensor, hoje no Al-Wasl, dos Emirados Árabes, para entender condições de negócio e viabilidade financeira, já que se trata de um nome visto como pronto para chegar e disputar titularidade.
Em julho deste ano, ele deixou o Lyon em definitivo e foi para o clube árabe, em uma operação que envolveu valores e bônus, além de percentuais em futura venda. Com isso, qualquer tentativa de contratá-lo tende a exigir investimento e ajuste salarial. Adrielson é titular do Al-Wassel, somando 15 jogos e 3 gols marcados. O volante Fausto Vera está de saída do Atlético Mineiro, e seu destino pode ser o River Plate. De acordo com a ESPN, o clube argentino tem negociação avançada com o Galo, por um empréstimo com opção de compra. Vera chegou ao futebol brasileiro em 2022 para defender o Corinthians, e apesar do bom início, caiu de rendimento e acabou sendo vendido para o Atlético. No clube mineiro desde 2024, ele também não conseguiu se firmar e não ficará em 2026. O Bahia está de olho no goleiro Andrew Ventura, de 24 anos, que vem se destacando no Gil Vicente de Portugal. O clube quer reforçar a meta após a aposentadoria de Danilo Fernandes e vê no jogador, cujo contrato termina em junho de 2026, uma oportunidade de contratar um arqueiro jovem e em ascensão por um valor mais acessível. Andrew já soma mais de 120 partidas pelo time português, sendo titular absoluto desde a temporada 2022-23 e sofreu apenas 6 gols em 13 jogos na atual temporada. O goleiro surgiu no Botafogo, mas recebeu poucas oportunidades no clube carioca. O Internacional fez uma proposta para trazer Tite de volta ao comando técnico em 2026. O treinador, que está sem clube desde que deixou o Flamengo em setembro de 2024, pediu um prazo para decidir e deve dar a resposta até a próxima segunda-feira. Tite tem história no Colorado. Comandou o Inter entre 2008 e 2009, conquistando a Copa Sul-Americana, o Gauchão e a Copa Suruga, totalizando 109 jogos. A direção colorada ainda avalia outras opções, mas Tite continua sendo a prioridade. O Flamengo demonstrou interesse no volante e zagueiro Santiago Souza, destaque do Racing da Argentina. O clube carioca fez os primeiros contatos, avaliando a possibilidade de oferecer algo em torno de 8 milhões de euros, cerca de 50 milhões de reais pelo volante, mas o Racing exige a cláusula de 12 milhões de euros para liberá-lo. Souza é um jogador versátil e chamou a atenção do rubro-negro após o confronto entre as duas equipes na semifinal da Libertadores. Revelado pelo River Plate, o argentino passou pelo Atlanta United e hoje é capitão e um dos destaques do Racing. Por outro lado, o Flamengo acertou a venda do atacante Juninho para o Pumas do México. O clube mexicano fechou a compra por 5 milhões de euros, cerca de 31,7 milhões de reais, exatamente o mesmo valor que o Flamengo pagou ao Qarabag ao contratar o atacante no início da temporada. A transferência deve ser oficializada após a Copa Intercontinental, já que o jogador está com a delegação no Catar. Contratado como primeiro reforço de 2025, Juninho chegou para preencher uma lacuna no ataque, mas não conseguiu se firmar como titular, somando apenas 4 gols. O Botafogo formalizou uma proposta de contratação pelo atacante venezuelano Gleyker Mendoza, que atua no Krivbas da Ucrânia. Aos 24 anos, ele se encaixa no perfil de velocidade e versatilidade que o técnico David Ancelotti busca para o ataque de 2026. Mendoza pertence ao Angostura, da Venezuela, e está emprestado ao Krivbas até o fim do ano, com opção de compra. Em 2025, ele soma 15 jogos, 5 gols e 7 assistências, e é um dos destaques do clube ucraniano. O atacante teve uma passagem pelo Deportivo Táchira no ano passado e é frequentemente convocado para a seleção venezuelana. O Botafogo também está negociando a contratação do volante Pedro Bicalho, que atualmente defende o Qarabag, do Azerbaijão. Segundo o Globo Esporte, o alvinegro ofereceu ao clube europeu um contrato de empréstimo que incluiria obrigação de compra em caso de metas atingidas, mas o modelo proposto não agradou ao Qarabag. O clube deixou claro que pretende negociar o jogador por meio de um pagamento imediato, sem depender de metas para ativar a compra. Bicalho passou pelas bases de Cruzeiro e Palmeiras. No profissional defendeu o Santa Clara, Vitória e Alverca. O Cruzeiro entrou na briga com o Fluminense pela contratação do zagueiro Nino, que está no Zenit. A Raposa estuda apresentar uma oferta, o que colocou o clube mineiro como concorrente direto do Fluminense, que aparece à frente na corrida e tem a preferência do jogador em caso de retorno ao Brasil. O Zenit considera Nino negociável e pede 10 milhões de euros pelo brasileiro, mas o clube carioca tenta reduzir esse valor para viabilizar a repatriação. O Cruzeiro, por sua vez, monitora a negociação e avalia se entra de forma mais agressiva.
O interesse da Raposa vem principalmente porque o Zenit também quer comprar o jovem zagueiro Jonathan Jesus e vê Nino como possível moeda de troca. E o Cruzeiro também mira o retorno do atacante Bruno Rodrigues, que atualmente está no Palmeiras. O jogador de 28 anos, que brilhou na Raposa entre 2022 e 2023, somando 67 partidas, 17 gols e 10 assistências, foi contratado pelo Palmeiras em 2024 por cerca de 25 milhões de reais e tem contrato até dezembro de 2028. Nos últimos dias, a direção celeste sondou o atacante e demonstrou interesse em repatriá-lo para 2026, seja por empréstimo ou compra. O dono da SAF, Pedro Lourenço, é um grande admirador de Bruno e tem incentivado a negociação. Até agora, o Palmeiras não confirmou nenhuma oferta, mas a possibilidade de um retorno à toca da Raposa está sendo discutida nos bastidores. O Santos tem interesse no atacante Moisés, que defende o Fortaleza. O técnico Juan Pablo Vojvoda, que já trabalhou com o jogador no clube cearense, aprovou a contratação e o Peixe já fez sondagens para avaliar as condições de um possível acordo. O Fortaleza pede cerca de 3 milhões de euros, cerca de 19 milhões de reais, para liberar Moisés, que tem contrato até 2027. Hoje, com 29 anos, o atacante tem bons números pelo Leão. Foram ao todo 167 jogos, com 42 gols e 17 assistências. O São Paulo acertou com o volante Danielzinho, que chega como primeiro reforço para 2026. Aos 31 anos, o jogador era um dos grandes destaques do Mirassol, mas seu vínculo termina no final do ano e chega sem custos ao tricolor paulista. Ele já tem acordo verbal com o clube e deve ser oficializado nos próximos dias. Danielzinho tem uma boa passagem pelo Grêmio Novo Horizontino e chegou ao Leão Caipira em 2023. No período foi titular absoluto, somando 145 jogos, 6 gols e 13 assistências. O São Paulo também encaminhou a contratação do zagueiro Gaston Ávila, que defendeu o Fortaleza esta temporada. O clube paulista formalizou uma proposta de empréstimo ao Ajax, detentor dos direitos do defensor, com contrato previsto até dezembro de 2026 e opção de compra fixada em cerca de 3,5 milhões de euros, cerca de 22 milhões de reais. Ávila tem 24 anos, é canhoto e fez uma boa temporada pelo clube cearense. Contudo, com o rebaixamento para a Série B, o Leão decidiu não exercer a opção de compra, abrindo espaço para a negociação. O São Paulo já tem um acordo com o zagueiro e aguarda uma resposta do Ajax. Então, rapaziada, esse foi mais um giro pelas principais do Mercadão da Bola de 2026. Deixem aí nos comentários suas opiniões, que é muito importante. E não se esqueça de deixar o seu like aí no vídeo e seguir as redes sociais do canal, os links estão na descrição. Se não for inscrito, se inscreva e ative as notificações para não perder as próximas notícias. Vídeo de hoje vai ficando por aqui. Espero que tenham gostado. Tamo junto e até o próximo.